Olá, vamos à aula então, resolvendo alguns exercícios dentro do tópico que nós começamos a falar de previsão da demanda e aprendemos métodos, né? Inicialmente, né, a aula que trata da média móvel e média ponderada. Vocês tinham os exercícios aí eram 3. Vamos vê-los aqui, desenvolvê-los. Bom, o primeiro exercício dizia o seguinte, né? Então, utilizando a média móvel de 3 períodos, faça a previsão para esta demanda e encontre os erros. Aí, ele nos dava aqui, então, a demanda de 10 períodos, uma demanda qualquer aí de 10 períodos, né? De janeiro a outubro, com todas as demandas e temos que fazer a previsão com média móvel de 3 períodos. Então, como vimos lá, no nosso conteúdo, na aula, nós aprendemos um método, né? Aqui a gente está resolvendo na mão, digamos assim, né, os exercícios, mas você conhecendo o método, você pode aplicar isso normalmente, né? No Excel lá fica muito mais fácil, né? O intuito aqui não é mostrar, explicar como usar o Excel. Aqui é entender como é o método, você entendendo ele, você pode aplicar ele da melhor forma com a ferramenta que você tiver disponível aí, ok? Muito bem. Então, média móvel de 3 períodos. Primeira coisa, o que acontece? Ó? Se eu tenho esses períodos, vou começar fazendo a previsão para cá, eu não consigo, né? Porque eu precisaria de ter os 3 períodos anteriores. Eu não tenho, né? Aqui no papel, na tela, eu não estou enxergando os dados anteriores. Por exemplo, se eu tivesse lá o banco de dados da empresa, eu teria, mas aqui eu não tenho. Então, aqui eu não consigo fazer nada, né? Para cá, eu também não vou conseguir, que eu precisaria dos 3 períodos anteriores. E eu só tenho um período anterior a esse período, né? Preciso de 3, então não dá. Aqui eu só teria 2 períodos anteriores, então não dá. Ou seja, aqui na tela, no papel, na imagem que nós vemos, eu só vou conseguir começar a fazer a previsão a partir daqui, ok? Porque aí aqui sim eu tenho 3 períodos anteriores para fazer a conta. Tudo certo? Então, como ficaria a previsão para abril? Bom, já teriam então passado esses 3 meses. O que eu venho? Eu faço a média de 3 períodos, somo eles, peguei eles, somei, dividi por 3, deu 144. Ok? Aí vejam, né? Aqui a gente já está olhando todas as demandas como se já tivessem ocorrido. Mas imagine lá no momento, né? Primeiro eu tinha esses dados, fiz a previsão para o próximo mês, 144. Beleza. O mês veio, passou, chegou no fim do mês, quanto que eu vendi? 152. Previ 144, vendi 152. Quanto que eu errei? Ó, faço a demanda real, 152, menos o que eu tinha previsto. Ó, eu tive um erro de 8, tá certo? Minha demanda foi 8 unidades maior do que a minha previsão. Ok? E assim por diante, né? Vamos ver mais um aqui. Ó, agora, se eu for fazer esta previsão, vou pegar os 3 períodos anteriores. Então, agora os 3 períodos anteriores são esses caras aqui, certo? Peguei eles, então, ó, 114, 165, 152. Dividi por 3. Coincidentemente, deu 144 também, né? Coincidência. Passou o mês, quanto que eu vendi? 176. Quanto que eu errei? 32. E assim por diante, né? Essa é a ideia da média móvel. Ela é bastante simples, mas ela nos ajuda bastante, né? Quando eu tenho demandas que não são tão instáveis, ou seja, são produtos mais constantes, ela me ajuda bastante, né? Ela consegue me dar uma ideia, um norte muito bom para eu conseguir ter uma noção, né, do que virá no futuro. Tudo bem? E lembrando sempre, como a gente já falou lá na aula, toda a aplicação de um método quantitativo de previsão da demanda, depois que eu chego a esses resultados aqui de previsão, eu tenho sempre que fazer uma ponderação, né, uma análise qualitativa. Por quê? Pode ser que nesse período aqui, eu saiba que aconteceu algum evento que pode afetar diretamente a minha demanda, seja para mais ou para menos. Então o método me deu esse resultado, mas só que eu vou ponderar. Pode ser que eu pondere para cima, pode ser que eu pondere para baixo, dependendo do evento, da análise que eu faço do cenário. Ok?
E aqui estão todos, aí vamos comentar aqui, né? Então, ó, fiz todas as previsões, e aí a gente usa um recurso de achar o erro médio, né? O erro absoluto médio, Mean Absolute Deviation, o médio aqui. O que ele é? Ele é uma média dos erros que esse meu modelo que eu estou usando está cometendo. Então, o que eu farei aqui para achar essa média? Eu venho e somo todos os erros em módulo. O que é em módulo? Eu considero sempre, mesmo os valores negativos, como positivos. Então, vou fazer 8 mais 32 mais 30, apesar de ser negativo, eu considero como positivo. Mais 31, tá vendo? É negativo, mas eu considero como positivo. Então, somei todos e dividi por quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, somando tudo isso, dividindo por 7, deu 19. Ou seja, em média absoluta, esse modelo para fazer a previsão dessa demanda está errando em média 19 unidades. Tudo bem? Aí a ideia, isso é muito, é pouco? Vai depender da sua situação, né? Ó, 19 unidades frente aí uma média, algo aproximado entre 130 unidades de média, vamos pôr aqui. É muito? É pouco? Tá dando 15% talvez aí, e eu consigo controlar isso errar 15% é satisfatório para mim nessa minha operação, nessa situação? Se 15% eu consigo contornar, ok, eu posso usar esse método para tentar ir me balizando aí ao longo do tempo e fazer as previsões. Tudo certo? Vamos lá ao segundo exercício, que diz o seguinte. Então, é a mesma ideia, né? Agora eu só coloquei outras quantidades de períodos, né, para usar a média móvel. Faça a previsão utilizando o método da média móvel para a demanda apresentada a seguir, determine qual o melhor modelo a se utilizar. Então agora, dei outra demanda aqui, agora na casa do milhar, né, de 3 milhares, 3 mil e pouco, então a demanda alta, e vou simular, né, ó, a média móvel de 3 períodos, de 5 períodos e de 7 períodos. Vejam, para eu iniciar uma aplicação, geralmente eu simulo antes, né, para ver qual que estaria errando menos. Então imagine que isso aqui são todos períodos passados, e eu começasse a simular aplicando isso para ver qual que está errando menos. Então vamos lá, para fazer essa previsão, mesma história lá, né, 3 períodos, então eu vim aqui, somei os 3, dividi por 3, deu isso aqui, errei isso aqui, ok? Peguei de exemplo aqui, ó, para mostrar uma conta, ó, média móvel de 3 períodos para o período 6. Então vamos lá, período 6, média móvel de 3 períodos. Essa aqui, como que eu construí essa para fazer essa média? Os 3 períodos anteriores são esses. Então, né, ó, 3006, 3560, mais 3.300, dividido por 3, 3.289. Deu aqui, tá certo? Fiz essa previsão, a demanda real depois naquele período foi essa, errei isso aqui. Para dar de exemplo, ó, e se fosse 5 períodos, peguei aqui, ó, média móvel de 5 períodos para o período 8. Então aqui, ó, período 8, período 8, média móvel de 5 períodos. Esse cara aqui. Até escrevi errado aqui, ó, fiz a conta, escrevi errado. É 3268. Ok? Esse valor aqui está copiado aqui de cima. Bom, então eu vim lá, somei 306, 3560, 3300, 3051, 3425. Que agora eu estou falando de 5 períodos, são 5 períodos anteriores. Então, ó, 2, 3, 4, 5. Esses caras aqui. Ó, 3006, 3560, 3300, 3051, 3425. Somei tudo, dividi por 5, quanto que deu? 3268. 3268. Certo? Esse valor é que eu tinha, só copiei e colei, esqueci de alterar aqui, que daqui de cima. Mas 3268, tá lá. Tudo certo? E seria a mesma coisa se eu fosse fazer 7 períodos. Aí, por exemplo, para esse cara aqui, agora 7 períodos, ia considerar tudo isso. Somar, dividir por 7, essa seria a previsão. Tudo bem? Feito isso, ó, simulei aí,
tem quantidades de períodos diferentes, né, que eu consigo. Aqui eu só consegui usar 3, né, aquela história, porque eu não estou conseguindo enxergar dados mais anteriores. Aqui eu usei só 5. Aqui eu consegui 7, certo? Mas tudo isso porque eu não consigo ver dados anteriores aqui. Mas vamos imaginar que eu tivesse conseguisse aqui a mesma quantidade de períodos, aí eu vou ver qual desses métodos está errando menos. Então eu faço o desvio médio, né? Vim aqui, somei todos esses caras, dividi por 7. Quanto que ele errou em média? 2, 2, 2. Vim aqui, somei todos esses caras, então em módulo, sempre positivo, dividi por 5 agora no caso. Quanto que ele errou? 2, 2, meio. Aqui, somei esses caras, dividi por 3. Quanto que ele errou em média? 207. Então vejam, não é o ideal eu comparar usando quantidade diferentes de períodos, né? Aqui tem mais, aqui tem um pouco menos, aqui tem um pouco menos. Mas, para o nosso exemplo, como não dá para a gente ver números anteriores aqui, vamos considerar que eu teria a mesma quantidade de períodos, eu vou olhar só para o erro absoluto. Olhando para o erro absoluto, eu consigo perceber aqui que, para essa demanda, usar um modelo com 7 períodos está errando menos. Tá certo? Novamente, ignore essa questão de ter menos períodos aqui. Pode influenciar, pode não influenciar, mas vamos ignorar, porque eu tenho que fazer uma comparação com a mesma quantidade de períodos, tá certo? Aqui não foi possível, vamos imaginar que teríamos a mesma quantidade de períodos aqui. Dito isso, aqui eu estou errando menos. Então, diante dessa situação, esse modelo aqui talvez seria o ideal, porque ele está errando menos. Desde que um erro médio de 207 unidades, frente a esse montante, seja algo contornável dentro da situação que eu tenho que administrar. Tudo certo? Essa é a ideia geral, vejam, né? Aqui a gente está fazendo na mão, como eu disse, entendendo o conceito, você aplica aí no Excel, em outra ferramenta, se o seu software já tem, né, embutido lá, fazer a previsão com a média móvel, ao menos agora você sabe o que está acontecendo, como funciona, né? Até para você manipular lá dentro do próprio software. Tudo bem? E seguindo aí, terceiro exercício, esse aqui é só para brincar um pouco, né, com a ideia. Para os meses de janeiro, fevereiro e março, considere a seguinte situação de um produto. A demanda real do produto foi de 244 em março, o erro de 11 unidades. Sabe-se que é utilizada a média móvel de 2 períodos para realizar previsões dessa demanda, e que a demanda real de fevereiro foi de 240 unidades. Pergunta-se, qual foi a demanda real de janeiro? Aí, para facilitar, montei a tabelinha aqui, né? Então, janeiro, fevereiro, março. Que dados que ele me dá? Ele me deu então a demanda real de fevereiro, a demanda real de março e me deu o erro que aconteceu aqui em março. Só me deu essas informações. Ele fala, com essas informações, me diga qual foi a demanda real de janeiro. Será que a gente chega lá? Vamos lá. Não vamos chegar de forma direta, né? Aqui é para brincar com a matemática aí. Primeira coisa, com os dados que eu tenho aqui, a próxima informação que eu conseguiria encontrar é a previsão de março, né? Porque se eu tenho a demanda real e eu tenho o erro, eu consigo achar a previsão. Por quê? O erro não é a demanda real menos a previsão. Lembram lá da aula, formulazinha. Sempre, né? A demanda real menos a previsão. Vamos voltar aqui, quando eu faço esse erro aqui, é o que? A demanda real menos a previsão tem esse erro. Né? Esse erro aqui é a demanda real aqui, menos essa previsão, eu tenho esse erro. Ok? Então é isso aqui. Erro é a demanda real menos a previsão. Então vejam, tenho a demanda real, tenho o erro. Vou substituir aqui. Bom, demanda real, aqui, coloquei 244. Previsão eu não tenho. Então está aqui como previsão ainda. E o erro eu tenho. Está aqui o erro, coloquei aqui 11. Então vejam a equação, eu fiquei com uma incógnita, que é a previsão de março. Vou isolar aqui, então quero isolar a previsão. Vamos lá, joguei o 244 para cá, na verdade aqui, né? Ele ficou negativo. E o menos previsão ficou negativo aqui ainda. Só ajeitei aqui para ficar previsão na frente. Aí eu não quero previsão negativa. Na verdade, né? Eu vim aqui,
ficou menos 244 mais 11, deu menos 233. Aqui está bastante abreviado, tá? Deu menos 233 igual a menos previsão. Aí, menos e menos, eu multiplico por negativo, menos e menos fica mais. Então, vai ficar previsão igual a 233. Então, eu tenho que a previsão de março é 233. 233. Beleza, cheguei aqui. Mas não é isso aqui que eu quero. Eu quero a demanda real de janeiro. Como que eu chegaria nela? Agora imagine, ó. Isso aqui é a nossa previsão de março, 233. Como que eu faria essa previsão de março? Se eu fosse usar o método da média móvel, que ele me diz que usa 2 períodos, né? Ó, média móvel de 2 períodos. Tá aqui. Bom, se eu fosse para chegar aqui, então, ó, vejam, a média móvel de 2 períodos para o mês de março, aqui, né? Se eu fosse fazer essa conta, o que que ela seria? Ela seria a soma de 2 períodos, então a soma dos 2 períodos anteriores, tá certo? Então ia ser janeiro mais fevereiro, a demanda, né? Dividido por 2, né? Janeiro mais fevereiro dividido por 2. O resultado disso seria a previsão de média móvel de 2 períodos para março, ou seja, isso aqui. Ok? Então, eu vou substituir. Então, eu vim aqui, ó, substituir janeiro, que é a minha incógnita. Ficou janeiro, tá aqui, ó. Fevereiro, eu tenho. Vim aqui, ó, substituir aqui. Aqui. A previsão de março, eu tenho. Então, eu vim substituir aqui. Aqui. Aí, o que que ficou? Uma incógnita novamente aqui, o X. Que o X é o quê? Janeiro. Né? Janeiro aqui. Então, fui lá, resolvi. Para isolar o X, o 2 dividindo foi para cá, multiplicando. Multiplicou, ficou 466. Ficou igual a x mais 240. Isolar o x, mandei 240 para lá, ele ficou negativo. Então ficou aqui, ó, 466 menos 240. Só arrumei o x para esse lado, um menos o outro, deu x igual a 226. Ou seja, x é janeiro, então a demanda real de janeiro é 226. Tá certo? Esse aqui é só um exercício para brincar aí com a matemática, com a ideia e com a formulazinha que a gente usa para sedimentar o método, a gente compreendê-lo de forma um pouco mais profunda aí e poder, quando for o caso, aplicar lá na prática com mais segurança, conhecendo de forma um pouco mais profunda, né? Como que ele funciona. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.